Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. E hoje, a convite da nossa amiga e companheira de ideal, a Paula, eu vim aqui falar com vocês sobre o reino de Deus, ok? Mas antes de falar em si do reino de Deus, é necessário apresentar para vocês algo que é determinante na nossa compreensão do reino de Deus, que é lidar com a ideia pura, lidar com abstrações. Né? O ser humano tem uma grande dificuldade de raciocinar com a ideia pura, o ser humano tem uma grande dificuldade de raciocinar com abstrações. No livro dos Espíritos, nós já vemos na questão 25 como os espíritos da codificação, respondendo a Kardec, eles nos mostram essa dificuldade. Então, Kardec pergunta se o espírito independe da matéria ou apenas uma propriedade dessa, como as cores são da luz e o som é do ar. Então, os espíritos começam falando, são distintos um do outro. Então, o espírito é uma coisa, a matéria é outra coisa. Eles são distintos, mas precisam estar unidos. Precisam estar unidos para que o espírito possa intelectualizar a matéria, diz ele. Né? Eles precisam estar unidos porque o espírito, por si só, sozinho, ele tem uma extrema dificuldade de raciocinar com ideias abstratas, principalmente no início da sua jornada, né? Principalmente quando ele não tem um nível de evolução mínimo para poder raciocinar com ideias abstratas. Ele precisa materializar essas ideias para que ele possa elaborar raciocínios e assim avançar. Né? E aí ele vai lá na pergunta, na mesma pergunta 25, ele pergunta assim, essa união é necessária para o espírito? Isso que é necessário para a matéria, ele falou que é, mas é necessário para o espírito? E aí vem aquela resposta que a gente vai destacar aqui, ó. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. Veja bem. É interessante que toda vez que a gente revisita o livro dos Espíritos, a compreensão que a gente tinha da leitura anterior, depois de um certo tempo de vivência, ela se aprofunda. Então vou destacar para vocês as três últimas linhas. Ele pergunta se o espírito precisa da matéria. Ele pergunta, o espírito precisa da matéria? Né? A inteligência precisa da matéria? É necessário? E a resposta é necessária a vós outros. Porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. Veja bem, nós nem conseguiríamos nos perceber uns aos outros se nós não tivéssemos um corpo material para nos distinguir. Não conseguiríamos nem perceber a nós mesmos se nós não tivéssemos um corpo material para nos distinguir. Por quê? Porque a isso não são apropriados os vossos sentidos. Nós, no grau evolutivo que estamos, temos dificuldade de compreender até mesmo nós mesmos se não tivermos a matéria, ou uma ligação à matéria para facilitar o entendimento, facilitar o desenvolvimento de ideias. Isso se aplica a tudo no campo das ideias abstratas. Nós não conseguimos, ou temos extrema dificuldade, estou falando nós, a grande maioria de nós, né? É claro que na humanidade aqui e acolá surgem ícones, né, do pensamento que conseguem abstrair e avançar sem essa ligação, mas a grande maioria de nós precisa, né, da matéria para poder raciocinar. Mas tudo isso, o que tem a ver tudo isso com o reino de Deus, né? Vamos ver. Isso foi a resposta lá dos espíritos. Mas na bibliografia comum que nós temos aí, vamos dizer assim, o Piaget
lá no livro dele chamado A Psicologia da Inteligência, ele afirma que o pensamento abstrato é uma conquista tardia do desenvolvimento cognitivo, quer dizer, a gente só vai alcançar depois de um certo tempo. E muitas pessoas nunca o alcançam completamente. Tamanha a dificuldade de raciocinar com ideias abstratas. Lá no Livro dos Espíritos, fala que precisamos da matéria porque não temos organização a perceber o espírito sem a matéria. Não temos organização de perceber nem de entender muitas coisas se não for a ligação material. O Piaget fala que o pensamento abstrato é uma conquista tardia do desenvolvimento cognitivo e que muitas pessoas nunca o alcançam completamente. Daniel Kahneman, num livro recente agora, que ele fala assim, rápido e devagar, duas formas de pensar. No sistema 1, que é o sistema rápido, automático, ele frequentemente falha em lidar com abstrações complexas. Nós temos duas formas de pensar segundo esse autor, e uma delas frequentemente falha ao lidar com abstrações complexas. O Vygotsky, que é outro teórico aí da pedagogia, ele afirma que o desenvolvimento do pensamento abstrato é um processo complexo que depende de interações sociais e culturais. Traduzindo, o que o Vygotsky quer dizer é o seguinte: o desenvolvimento do pensamento abstrato, da cognição abstrata, ela demanda tempo. É um processo. É um processo que depende de vivência, de interações sociais e culturais. E muitas pessoas, segundo o Piaget, não alcançam completamente. Então, passamos aqui desde o Livro dos Espíritos, pelos autores comuns aí da nossa época, da dificuldade de raciocinar o pensamento abstrato. Então foi antes necessário fazer essa introdução para explicar por que a compreensão do reino de Deus é um conceito abstrato construído sobre outros conceitos abstratos. O próprio Deus é um conceito abstrato para muita gente. O entendimento de Deus ao longo da história da humanidade, ele vem se modificando, saindo de um Deus materializado, há 10.000 anos atrás, um Deus materializado, muitas vezes representado em montanhas, em animais, e aí nós fomos evoluindo para figuras humanas que ficam em determinado lugar físico, mas em todas essas concepções materializadas, Deus era uma entidade muito poderosa que tinha poder sobre a vida das pessoas. E aí, recentemente, o Espiritismo, em 1850, lança um conceito novo da ideia de Deus e chama Deus de inteligência, chama de inteligência suprema e diz que é a causa primária de todas as coisas. É um conceito completamente novo que desmaterializa a figura de Deus e é uma ideia extremamente abstrata, difícil de compreender. E o reino de Deus é uma outra abstração construída sobre a abstração da ideia de Deus. E nós vimos até agora que é muito complicado raciocinar abstrações para a maioria de nós. Para a maioria de nós. Então, o que a gente faz? Ora, uma das formas da gente avançar no entendimento desses conceitos abstratos é usar algumas técnicas que nós usamos aqui. Analogias e metáforas, modelos visuais, histórias e narrativas, atividades práticas, discussões e debates, para que a gente possa adentrar o pensamento nesse domínio da abstração. Muito bem. Jesus Cristo ele foi mestre em histórias e narrativas, em analogias e metáforas. Nós
aqui, quando fazemos o estudo sistematizado, muitas vezes usamos modelos visuais. Uma vez, para explicar o conceito de fluido universal, no estudo sistematizado, a gente usou massa de pão, ou seja, eram atividades práticas com experimentos físicos. E a partir da manipulação da massa de pão, a gente estabeleceu paralelos para explicar como que era a manipulação do fluido cósmico universal, que é um conceito abstrato. Enfim, existem muitas técnicas que a gente pode utilizar que facilitam o pensamento, facilitam o entendimento, né, ou a tentativa de entendimento do pensamento abstrato. Então, analogias e metáforas, modelos visuais, histórias e narrativas, atividades práticas, né? E a gente vem usando essas técnicas para poder raciocinar em conceitos abstratos. Feita essa introdução toda sobre a dificuldade de raciocinar em abstrações, vamos avançar para que a gente entenda o que é o reino de Deus. No Evangelho de Lucas, aqui ficou faltando o capítulo, né? Mas mais tarde eu vou falar para vocês, acho que é o capítulo que tem aqui, eu vou falar para vocês, é o capítulo 17. Lembrei, é o capítulo 17, versículos 20 e 21. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21. E aí aparece assim no versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Vamos tentar entender isso aqui um pouco mais. Os fariseus, assim como a maioria de nós, tinham o entendimento de que o reino de Deus era um lugar físico. E que em um determinado tempo esse reino de Deus se instalaria, ou nós seríamos levados até esse reino de Deus e lá viveríamos. Era um lugar físico. E eles pensavam até que ia ser perto de Israel. Aí Jesus fala assim: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Se não vem com aparência exterior, de onde? Como que é esse reino de Deus? E Jesus vão dizer: nem está aqui, nem está ali, nem está em lugar nenhum, porque o reino de Deus está entre vós. O que a gente pode entender disso? Bom, o reino de Deus não é um lugar físico e nem virá ou será alcançado em um momento específico. O reino de Deus é um processo iniciado em nosso espírito, dentro de nós, em nossa mente. E à medida que o nosso espírito se depura, a instalação do reino de Deus passa a acontecer dentro de nós. Olha só o que disse Jesus, olha essa interpretação do que disse Jesus. O reino de Deus não é um lugar físico, né? E ele não vai se dar em determinado tempo, não adianta ficar esperando. O reino de Deus é um estado de espírito. O reino de Deus é um processo. Então, onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Cada um aqui carrega um estágio do reino de Deus. E à medida que nós vamos evoluindo em moral e inteligência, esse reino de Deus vai se instalando dentro de nós. Né? Como se fosse a instalação de um programa em um computador. A gente vai vendo a barra, tem alguns programas que quando você está instalando, aparece uma barra de progresso. Olha só que barra interessante, barra de progresso. Então, em um determinado momento da nossa história, como humanidade, Jesus mandou a mensagem através de João Batista, e a mensagem foi: arrependei-vos, porque é chegada a hora do reino de Deus.
A gente pode entender essa mensagem da mesma forma que eu falo para um aluno que está no terceiro ano do segundo grau: preparai-vos, porque é chegada a hora da seleção, é chegada a hora do vestibular. Então, depois que você percorre uma certa jornada, você se aproxima da iminência de uma nova jornada. Então, a humanidade, até antes do nascimento do Cristo, aqui na Terra, entre nós, materializado, ela tinha cumprido uma jornada, tinha se tornado apta a ingressar em um novo programa educativo e evolutivo. Ela já estava pronta para escutar as novas ideias e os novos conceitos. E aí vem Jesus e ensina essas novas ideias, esses novos conceitos. E a partir daí, nós, como humanidade, passamos a instalar dentro de cada um de nós essas ideias. À medida que a gente se aperfeiçoava no entendimento dessas ideias, o progresso dessa instalação ia avançando dentro de cada um de nós. Né? Dentro de cada um de nós. E se nós fizermos um exercício de pesquisa histórica, nós vamos ver que o entendimento das palavras do Cristo vem variando desde a época que ele deixou os conceitos até hoje. Porque foi o início. E o reino de Deus é um processo que é feito dentro de nós. À medida que vamos nos aperfeiçoando em moral, em entendimento, em ciência, em moral, o reino de Deus vai se instalando dentro de nós. Aquelas ideias trazidas por Jesus passam a ser entendidas e depois de entendidas, em algum momento elas passam a ser praticadas, que é já um estágio avançado da instalação desse reino de Deus dentro de nós. Porque a grande maioria de nós continua ainda no campo das ideias, com pouca prática equivalente ou compatível à ideia que foi pregada pelo Cristo. Né? Um Cristo que pregou amor, um Cristo que pregou tolerância, um Cristo que pregou, acima de tudo, o respeito, o amor, inclusive aqueles que nos queiram mal. Né? Jesus recomenda que se a gente tem alguma demanda com o nosso inimigo, vamos dizer assim, ou com o nosso irmão, antes de oferecer um sacrifício a Deus, deve ir lá e reatar com esse irmão, deve perdoá-lo 70 vezes, 7 vezes, deve dar a outra face. Então nós precisamos avançar no entendimento desses conceitos, né? O que eles significam, sem malícias, sem maldades e sem distorções, mas isso se dá dentro de nós. E à medida que nós avançamos no entendimento desses conceitos, é necessário praticá-los. E este processo é a instalação do reino de Deus. Esse processo é a instalação do reino de Deus. Portanto, o reino de Deus não é um lugar físico, nem virá ou será alcançado em um momento específico. O reino de Deus é um processo iniciado em nosso espírito, em nossa mente, e à medida que essa mente se depura, que esse espírito se depura, passa a se instalar o reino de Deus dentro de nós mesmos. Né? Marcos, lá no capítulo 1, 15, temos bastante referência sobre o reino de Deus nos evangelhos. Eu contei numa pesquisa rápida, assim, sem muita, contando só o reino de Deus, porque também tem a expressão reino dos céus, que é equivalente ao reino de Deus, mas só o reino de Deus. Só no Novo Testamento eu contei umas 77 referências ao reino de Deus. Parece que um dos ensinamentos de Jesus era o reino de Deus. Né? O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus aí é interior. Então, Jesus disse: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso foi o que se dizia àqueles quando João Batista pregava
no deserto e batizava as pessoas lá no Rio Jordão. O primeiro passo para a instalação do programa do Reino de Deus dentro de cada um de nós é o rompimento, né, com o que vimos fazendo até antes de entender e aceitar o ensinamento de Jesus. Muitos dos nossos irmãos que convivem conosco aqui na Terra, eles sequer aceitam algum ensinamento de Jesus. Eles vivem a vida plenamente material, matéria pela matéria, e entendem que tudo é uma existência só, é um materialismo e suas variações. Então, a primeira coisa a se fazer para a instalação do reino de Deus é se arrepender disso, é esquecer esse entendimento, e a partir daí, a partir do arrependimento, né, a partir da compreensão de que essa visão é equivocada, isso é uma compreensão particular, própria, única, e cada um tem o seu momento, nós podemos convidar, nós podemos mostrar, mas cada pessoa chega a esse momento sozinha por motivos internos. Justo que o reino de Deus ele nasce internamente, então os motivos são internos, né? No próprio Evangelho de Marcos, está dito assim: a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Jesus está respondendo aos apóstolos, né? E Jesus fala assim: a vós, então no caso os apóstolos, é confiado o mistério do reino de Deus. Então os apóstolos eles já tinham entendimento dentro dele das ideias que o Cristo pregava. Podiam não compreender plenamente todas, mas já compreendiam boa parte, já entendiam boa parte, já praticavam boa parte. Então, o reino de Deus já estava nos apóstolos, apesar do mundo que eles viviam, né? Mas aos de fora tudo se lhe diz por parábolas. Para todos os demais que não tinham essa compreensão mais refinada do que é amor, do que é justiça, do que é perdão, né? Do que é caridade. Veja bem, a pessoa não entendia o que era caridade, nem o sentido de fazer caridade. Isso era o mundo lá na época de Jesus e é o mundo hoje. Muitas pessoas sequer entendem isso, quanto mais praticarem isso, né? Não praticam a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Podem até ter práticas de cunho social, como faziam os fariseus, né? Eles doavam, mas eles iam gritar no meio da praça que eles tinham doado. E que tinham doado mais que os outros. Então não era. Eles não entendiam que era uma caridade, não entendiam mesmo. Então não praticavam. Para esses outros e para a população em geral, que tinha dificuldade até de leis, as pessoas eram analfabetas. Então era muito difícil para aquelas pessoas raciocinarem em termos mais elevados. Então, para isso, Jesus contava histórias. Né? Ainda falou para os apóstolos que era necessário que se anunciasse esse reino de Deus. A missão dele aqui na Terra, a missão principal, segundo ele mesmo, era dizer para as pessoas: olha, tem algo a mais. Não é só isso aqui que é a vida. A vida, ela transcende disso aqui, né? Ela transcende. E nesse momento em que ele falava que havia transcendência da vida para outro lugar, aí entrava num campo de abstração total que muitas pessoas eram incapazes de entender, por isso ele falava através de parábolas. Que as parábolas atravessaram o tempo e no momento oportuno cada um de nós vai avançando nas camadas mais profundas de cada parábola. É só a gente fazer um exercício. A gente não consegue ler a mesma parábola da mesma forma que líamos há 10, 12 anos atrás. Isso se a gente vem buscando a evolução nesse campo do entendimento da dimensão espiritual. A gente vai lá, a gente busca, a gente vem à palestra, a gente participa do curso. Tem que tentar também, não é só chegar, ficar sentado, escutando e achar que
vai avançar na mesma velocidade do que aquele que pesquisa, do que aquele que participa de atividades de caridade, do que aquele que participa dos estudos, né? Essa pessoa que participa das atividades de caridade, que participa dos estudos, que participa, ela vai avançar mais rapidamente do que aquele que fica só sentado esperando que venha a nós o vosso reino. Isso é uma realidade, mas não só na aquisição de bens espirituais, na aquisição de qualquer coisa. Na aquisição de qualquer coisa. Se você é aluno, se você estuda, se você está numa sala de aula, se você assiste só o que o professor fala na sala de aula e quando sai dali não busca nada além disso, muitas vezes você vai falhar nas provas, porque é insuficiente ao seu aprendizado somente ficar escutando o que o professor fala em sala de aula. Então, é insuficiente ao nosso aprendizado como ser humano somente escutar as palavras de Jesus. É necessário que a gente se debruce sobre essas palavras, que a gente estude essas palavras e do pouco entendimento que a gente tem, que a gente pratique essas palavras, porque aí o reino de Deus começa a se instalar em cada um de nós. E Jesus chegou e falou que, olha, temos que espalhar essa notícia aí, né? O evangelho, essa boa nova, essa boa notícia para todas as cidades. Né? Lá em registro de Mateus, vem uma fala importante, eu devia ter colocado em primeiro, mas ficou aqui, aquela seguinte, foi o que eu já falei aqui. Olha, já está na hora de você começar a instalar o reino de Deus dentro de você. Sai desse caminho que você estava, abandona esse caminho que você estava, porque não é só a matéria que existe, existe algo além da matéria. E para você que já entendeu isso, para você que já sente isso, é chegado o momento de instalar, né? Pegar o programa do reino de Deus e instalar dentro de nós. E aí veio Jesus trazendo todos os ensinamentos, né, necessários para que iniciasse esse processo de instalação. E esse processo vem dentro de cada um de nós, evoluindo, né, fazendo que nós avancemos no entendimento e também na prática desse entendimento. Só de citações aqui, para vocês que forem procurar depois, temos aqui só citações do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, e aí vem as epístolas de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, né? Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses, tem as epístolas de Tiago, Pedro, tem o Evangelho de João, né? Que é chamado de Revelações em algumas línguas, e aqui em português é chamado de Apocalipse. São menções ao reino de Deus. Mas o mais importante para a gente entender hoje é que o reino de Deus não é um lugar físico. E não vai ser alcançado em nenhum momento específico. O reino de Deus é um processo. É um processo. Então a gente pode estar no meio do lugar mais tumultuado e mais atrasado do mundo, mais violento. E se o reino de Deus estiver dentro de nós, nós já estaremos no reino de Deus, independente do lugar físico onde quer que nos encontremos. Né? Independente. Então, não adianta esperar essa história do rio de leite, do rio de ouro, dos anjos. Isso são alegorias, né, que as pessoas usaram para explicar que essa sensação de estar com o reino de Deus instalado dentro de nós, ela é tão boa, ela é tão boa, ela é tão magnânima, ela é tão magnífica, que para conseguir expressar isso, eu uso essas figuras materiais para tentar palidamente dar a ideia do que é a sensação de ter o reino de Deus instalado dentro de mim, né? E termos o reino de Deus instalado dentro de mim. Então tem aí todas as referências do Novo Testamento. No Antigo Testamento tem também várias referências ao reino de Deus, ao reino dos céus, né? A gente pode procurar lá. E
aprofundando o entendimento de cada um, a gente sabe como que vai chegar lá no reino de Deus. Ou, na realidade, quando que esse programa do reino de Deus, que a gente, todos que estamos aqui já começamos a instalar dentro de nós, é, como que esse programa vai evoluindo, evoluindo, até que nós instalemos plenamente o reino de Deus dentro de cada um de nós, né? Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E eu deixei essa conversa que nós tivemos disponível lá num canal que eu criei no YouTube. Está aqui para vocês. Né? Eu criei esse canal. E se vocês tiverem mais alguma sugestão de conversas que a gente possa ter, né? Pode ir lá no canal, se inscreve lá no canal, né? Fazer igual as pessoas pedem. Pode se inscrever lá no canal, pode comentar, né? No comentário você pode deixar sua dúvida, ou no comentário você pode deixar sugestão para outro assunto que a gente queira conversar, né? Um grande abraço a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em cada um de nós.